o âncora. Show de bola. Vambora. Dudu, vou puxar sua TV aqui para você trazer o grande esquadrão dessa noite, que é tricolor também, até onde eu sei, né? Sim, sim. E, o âncora, além de ser tricolor, o Botafogo de Ribeirão Preto inspirou, acho que toda a nossa geração, que todo mundo gostava do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, o Botafogo de Ribeirão Preto é o nosso time dos grandes esquadrões desta semana, porque o Botafogo de Ribeirão Preto, dos times do interior do Brasil, na década de 70, 75, 76, 77, formava só grandes times. E manteve a base, né? Com Sócrates sendo o seu grande jogador, ao lado do Zé Mário, porque até eu falei Sócrates, mas a primeira grande revelação do Botafogo de Ribeirão Preto foi o ponta-direita Zé Mário. Inclusive, o Zé Mário foi convocado pelo Cláudio Coutinho em 77, ano que o Sócrates. Eu acho que essa imagem aí do Sócrates é no final de carreira, jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Esse é um jogo de São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Esse gol, se eu não estou enganado, é do Arlindo. Mas o Botafogo de Ribeirão Preto, aí, ó, o Sócrates com seus toques de calcanhar. Depois o Sócrates vai para o Corinthians. Então, o Botafogo de Ribeirão Preto, antes do surgimento do grande time do Guarani, o grande time do interior do estado de São Paulo e do Brasil era o Sócrates. Até falei agora mesmo, né? O Sócrates de Zé Mário e Sócrates. Então, tinha um timaço, jogou campeonatos brasileiros desde 75, inclusive, quando o Uberaba Esporte, pela segunda vez sendo citado no programa, quando o Uberaba Esporte começou no Campeonato Brasileiro, o Botafogo de Ribeirão Preto, em 76, o Uberaba Esporte era da chave do Botafogo. Inclusive, jogou em Uberaba, foi 1-0 Botafogo de Ribeirão Preto, gol do Sócrates. 1-0 no dia 7 de setembro de 1976. Até nesse jogo, os torcedores do Uberaba Esporte sempre falam que o Pezão, o centroavante do Uberaba, que até foi nosso amigo da época de faculdade, viu? O Pezão era nosso amigo, você lembra, né, Poupa? Pezão. Opa. Henrique Pezão. Henrique Pezão, que Deus o tem em bom lugar, eles esperavam eu terminar, viu, JH Padula, Pouca e ouvintes que estão nos acompanhando aí. E você lembra, né, Poupa? Ele esperava acabar a policlínica e mandava me chamar lá. Ô, Novão! Aí nós ficávamos até tarde batendo papo. Henrique Pezão. Aí ele comenta que o Pezão perdeu um gol. Esse aí é o Aguilera, goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo é contra a Portuguesa de Esporte. É o gol do Zé Mário. Zé Mário, que veio a falecer em 77. Um toque do Sócrates e o Zé Mário faz o gol. Zé Mário que jogava com a camisa número 7. Então, o Botafogo de Ribeirão Preto formou um dos grandes esquadrões da década de 70. Então, o time base, às vezes tem alguns jogadores que nós vamos citar, mas o time base era o paraguaio Aguilera no gol, Wilson Campos, Ney, às vezes jogava na zaga juntamente com o Ney, o Manuel, às vezes jogava o Miro e o Mineiro na lateral esquerda. Às vezes o Manuel jogava na lateral esquerda. O meio de campo era Mário e Lorico. O Lorico e Mário. O Lorico, jogador do Vasco da Gama, foi... Esse barbudo aí é o Miro. O Aguilera no gol. O Lorico veio do Vasco da Gama, do Vasco para Portuguesa, da Portuguesa para Botafogo de Ribeirão Preto. O ataque era Zé Mário, falecido, que inclusive é nome de rua em Ribeirão Preto, um dos maiores ídolos da história do Botafogo de Ribeirão Preto. Zé Mário, Sócrates, Arlindo e João Carlos Motoca. Esse é o time de 77. Você tem uma ideia como é que era o futebol era valorizado. O técnico era o Jorge Vieira.
O Aimoré Moreira, que foi campeão mundial pela seleção brasileira em 62, chegou a ser o treinador do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, o Geraldão não era desse time, não? Oi? Geraldão não era desse time, não? Geraldão era do time de 75. Em 76, ele foi para o Corinthians. Então, eu ia citar agora, bem lembrado, eu ia citar agora. Inclusive, a dupla era em Ribeirão Preto, eles falavam assim, uai, mas o Geraldão não está fazendo tantos gols no Corinthians porque o seu elo de ligação, que é o Sócrates, e ficou lá. Mas, na verdade, o Sócrates recusava qualquer proposta para sair do Botafogo de Ribeirão Preto, porque ele era universitário, né, da USP. Ele fazia faculdade de medicina. E ele falava, só saio do Botafogo quando eu me formar em medicina. Inclusive, o Botafogo, muitas vezes, tinha alguns jogos, e o Sócrates chegava 10, 15 minutos antes dos jogos. Às vezes estava fazendo faculdade, eu estava fazendo alguma residência, algum plantão de 6º ano da Universidade de São Paulo, da USP Ribeirão. Então, ele chegava mais tarde. Até ele conta uma história. Uma vez ele chegou no Pacaembu, estava jogando Botafogo de Ribeirão Preto, justamente contra o Corinthians. Aí ele entrou pelo portão, quem levava ele era um táxi. Aí disse que ele percorreu toda a torcida, ele estava até de branco, porque ele estava num plantão como estudante de medicina, percorreu, aí chegou perto de uma das entradas do portão do Pacaembu, falou para o porteiro, falou, não, eu preciso de entrar, porque eu sou jogador do Botafogo de Ribeirão Preto. O porteiro falou, não, você está com gozação comigo. Aí ele teve que mandar chamar um diretor do Botafogo para poder entrar. Então, essas são as histórias do futebol. Sócrates, que inspirou uma geração. Por quê? Ele era um universitário, um grande aluno de uma universidade pública, e ele fazia faculdade de medicina. Então, ele inspirou uma grande geração. Então, Sócrates, eu, por exemplo, para mim, um dos maiores jogadores que eu vi foi o Sócrates. Eu até falo, para mim é Sócrates e Falcão, os maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Ô, Dodô, e o índice dele de passe de calcanhar, o índice de acerto era altíssimo, né? Ele dava de calcanhar, mas ele não errava, né? Sim, esse camisa 5 aí é o Lorico. Lorico. Diz que o Sócrates calçava 38, e ele tinha, eu acho que 1,90 m, então, e o pé pequeno, e batia muito forte na bola. Então, para ele não girar o corpo, ele tocava de calcanhar. Então, ele foi uma inspiração para muita gente. Sócrates, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Então, o Botafogo de Ribeirão Preto, por isso que esse time do Botafogo de Ribeirão Preto, de 76, eu acho que ele foi campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista. Sim, eu deixei de citar aqui o Arlindo, que era o centroavante, ao lado do Sócrates. Em 77, ele foi campeão do primeiro turno, no empate 0-0 com o São Paulo no Morumbi. Eu estava lá, viu, Dudu? Oi? Foi o segundo jogo que eu fui ver no Morumbi. Eu estava lá, foi numa quarta-feira à noite, foi 0-0. Aí ele sagrou-se. Esse é um jogo contra o Juventus, né? O Botafogo, com o empate, ele teve um empate no tempo normal e na prorrogação. Aí ele sagrou-se campeão paulista do primeiro turno. E olha como é que foi o Campeonato Paulista de 77. O Botafogo ganhou o primeiro turno e não foi na final, porque depois teve uma semifinal e o Botafogo acabou sendo eliminado pelo Corinthians, que depois fez a final contra a Ponte Preta. Então, quer dizer, o Botafogo, mesmo ganhando um dos turnos, não foi para a final do Campeonato Paulista. E ele foi eliminado pelo Corinthians, porque perdeu no estádio Santa Cruz para o Corinthians 1-0, gol do Romeu Cambalhota. É aquele time do Corinthians que nós citamos agora mesmo,
que ganhou o campeonato de 77, com Romeu, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir. O meio de campo Russo, Basílio e Palinha, ou Palinha e Luciano. O ataque Vaguinho e Geraldão, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, e Romeu, Tecno Oswaldo Brandão. Mas esse é o Botafogo de Ribeirão Preto, o grande time e um dos grandes esquadrões do futebol brasileiro. Então o Corinthians jogou contra o Sócrates uma semifinal. Botafogo era um terror. Levou ele para o Corinthians, né? Oi? O time do Corinthians jogou contra o Botafogo e contra o Sócrates, essa semifinal, em 77, e depois contratou o Corinthians. Daí mais uns 2 anos, 1 ano. Não, no final de 77, ele forma em medicina. Em 78, ele formou em medicina. Em 79, ele estreia no Corinthians, o Sócrates. Inclusive, ele estava sendo contratado pelo São Paulo. Então, ele já tinha até uma contratação verbal. Mas o que ocorreu? O Vicente Mateus, que era o presidente do Corinthians, pegou o carro e foi até a casa do Sócrates e formalizou a contratação. Até se conta na história que o mesmo não aconteceu com o Raí, porque o São Paulo já tratou de fechar o negócio com o Raí e já trouxe, em definitivo, o Raí para o São Paulo. Então, o Sócrates ele poderia ter ido para o São Paulo, mas o Sócrates até sempre comentava, sou corintiano. Inclusive, ele tinha até músicas em homenagem ao Corinthians. Virou corintiano, porque o Sócrates era santista. Assim como moleque santista. Até ele fala que no final de carreira, para satisfazer até o pai dele, que era paraense... Ele vai jogar no Santos já velhão, já. Foi jogar no Santos e depois encerrou a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto. Show de bola, hein? Show de bola. O Botafogo de Ribeirão Preto era tipo um Mirassol, assim, daquela época. O terror do interior. Nada. Tô brincando. O Botafogo, esse jogo que o Dudu fala, aqui o Uberaba, esse jogo que o Dudu fala, a torcida do Botafogo veio de Ribeirão com ônibus, tacando pedra. Tinha uma torcida organizada, forte. Não, quis dizer que era um time do interior que... Botava moral nos times do interior. Chegava como grande. O Aender, que era um dos grandes craques de Uberaba, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto ao lado de Sócrates, Zé Mário, do Lorico, desses... O Paulinho Rodrigues também jogou. O Paulinho Rodrigues saiu do Nacional para o Botafogo, depois que ele foi para o Bahia. Paulinho Rodrigues, volante. Paulinho Rodrigues jogou com o Mário Sérgio e com o Raí. Jorge Vieira, Dudu, Jorge Vieira era um treinador bonachão, bochechudo. Foi campeão com a América do Zé Trajano, com a América do Rio, em 1960. Ele era o treinador do América do Rio. É um treinador bochechudo, bonachão, vocês lembram? Eu lembro do Jorge Vieira dando entrevista. Treinou a Portuguesa, né? Era o Corinthians, na época da democracia. E ganhador, hein? E ganhador. Boa lembrança, esse time do Botafogo aí, já para contar um pouco de história também. A gente tinha um time em Serra Negra de infantil e fomos fazer uma preliminar contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. E eu estava ali na fila para entrar. Aliás, a gente tinha voltado, tinha acabado o jogo, tomamos uma peia de 3-0. E o Sócrates, eu lembro como se fosse hoje, de pé, recostado na parede, com um cigarrão fumando antes de entrar em campo. Eu lembro disso. Cigarrão na boca, fumando. Carton. Ele fumava carton. Carton.
A enciclopédia sabe até a marca do cigarro. É igual a Vou até Boca. fumar um em homenagem ao Sócrates. Ó, e eu vou abrir uma cerveja que eu entrei de férias essa semana. Eu vou fazer um recesso essa semana. Vem É aqui para agora. Bebedouro, João. Eu vou abrir a primeira agora, Boca. Em homenagem ao Dr. Sócrates também. Pô, segunda-feira O Sócrates não gostava quase de cerveja, então a gente vai homenagear. E o Eduardo, terminou tuas férias, Eduardo? Terminei, voltei hoje. Ao contrário do João. Eu estou com a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto, e essa camisa, viu, o âncora e ouvintes, é do futebol de mesa do Botafogo de Ribeirão Preto. Boa. Dudu, você era profissional de futebol de mesa? Meu tio falou isso para mim outro dia. Campeão, você era campeão. Dudu é estadual. Não, eu fui campeão mineiro. Pô, que show, hein? Várias vezes. Várias vezes? Campeão. Pô, que show, hein? O craque JH Padula, eu tenho uma imagem aqui do seu clube. Era esse aqui? Mini Sport, é esse aí, ó. Esse jogo aí não é no Moisés, né? Esse aqui não, é esse foi São Januário, né? São Januário. Sabe o que aconteceu esse jogo? O dono do nosso time, o presidente, quem formou o time, é esse senhor de óculos aqui, de camisa verde aqui de pé, chamado Dr. José Santoro, recém-falecido. Sabe o que aconteceu? Nós viajamos de Serra Negra, 12 horas de ônibus para chegar no Rio de Janeiro, né? E para jogar contra o Vasco. Aí o que aconteceu? Chegou no dia, todos animados, para jogar contra o Vasco, São Januário. Rapaz, com 20 minutos de jogo, ele era um senhor muito sério, um promotor de justiça muito sistemático, sabe? Doutor José Santoro, esse aqui, ó. Não sei se você está apontando aí, âncora, você consegue achar ele aí. Esse rapaz aqui, de cinza? De óculos, magrinho aí, de pé. Tá. E aí, sabe o que aconteceu? Que nós sofremos um pênalti aos 20 minutos de jogo, logo no primeiro tempo. O pênalti não foi, ficou na dúvida. Ele entrou em campo, chamou a gente e falou: a gente não aceita isso. Todos para o vestiário, vamos sair do campo. Rapaz, não teve jeito, cara. Ele tirou a gente de campo. Jogar. Depois de 10 horas de ônibus de ida e 10 horas de ônibus de volta para jogar contra o Vasco lá. Mas ele era cabeça erguida, cara. Ele era Mas o jogo terminou 0-0. Terminou 0-0 e nós não jogamos quase nada também. Voltamos para casa. Viu? Tá aí. Mas eu tô animado. Vou tomar a primeira, Boca, cervejinha. Toma aí. Mas o que eu queria falar do Sócrates, que ele também foi a maior inspiração que eu vi jogando bola. Sócrates, Renato Pé Murcho, Zico. Nem se fala que o Zico, depois do Pelé, é o maior jogador que eu vi jogar. E é maior que Maradona, maior que todo mundo que vocês pensarem. Quem viu o Zico, eu via as torcidas de São Paulo. Eu fui em vários jogos que o Zico acabava com o jogo e o torcedor paulista aplaudia o Zico. E isso é uma coisa que ninguém tira. Mas o Sócrates, ele era um jogador que jamais, em tese, combinaria com o Corinthians. Não é, Eduardo? Sim. Porque o Sócrates é um jogador lento, técnico, rebuscado. E ele não era um jogador... Não dá carrinho. É um jogador que ele não tinha a garra exigida pela Gaviões da Fiel. Não tinha perfil do Corinthians, não. E mesmo assim, era muito talento para se tornar um grande ídolo do Corinthians. Então, Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico, o maior meio-campo que eu vi jogar e que acho que na seleção brasileira, acho que só perde para 70, se perder, não sei. Que pena aquela seleção de 82, aquele jogo contra a Itália. Né? Foi um grande jogador, que pena, né? Sofremos, que né? Pena. É isso. Timaço. Bom, sobre você tomar uma lata para assistir o programa, para fazer o programa, o âncora não só recomenda que você faça isso, né? Aproveite aí as suas férias, como eu digo que eu não consigo fazer esse programa sem sóbrio. É simplesmente impossível comandar aqui o nosso elenco se não tiver uma lata me acompanhando. Bom, vamos para a prancheta, então.
aproveitando o embalo aqui do nosso... E a gente recomenda que os nossos ouvintes aí também abram a sua. Abram uma lata aí, segunda-feira à noite, pô. Hoje eu tô homenagem ao Dr. Sócrates. Hoje eu tô de vinho, tá mais fresquinho aqui, ó. Olha lá. Olha só, vou chamar atenção para o Tito Marques, o pastel do turco famosíssimo na Praça de Serra Negra. Tinha um macaco que ficava na árvore lá, um macaco de estimação da prefeitura da cidade, na frente do pastel do turco. Viu, Tito? Tito Marques frequentava. Tito também, falecido, turco também, já falecido. E quero chamar atenção para o Otávio Pisa, porque ele falou, Tele botou ele na linha. Na Copa de 82, ele para de fumar e para de beber para jogar a Copa. Por isso que ele perdeu. Vamos realmente. O dia que eu jogar uma Copa, também vou fazer isso. Eu não poderia deixar. Jogar uma Copa. A de 86, acho que não, mas de 82, com certeza. Eu acho que eu vou ter que voltar a palavra, porque eu vou precisar te contar um episódio do Sócrates. Claro, fique à vontade. Para mim, um dos maiores episódios de um jogador dentro de campo. Por volta de 1981, o Corinthians perdeu para o Coritiba 1-0, gol do Wilson Tadei. Aí, acabando o jogo, o Vicente Matheus falou o seguinte: o Corinthians não pode ter um goleiro como o Jairo, que toma um gol igual ele tomou do Wilson Tadei. Então, o Vicente Matheus queria o Jairão, que era o goleiro, foi um goleiro que foi campeão paulista em 77, vindo do Coritiba, um negro goleiro. Falou, não, ele queria, o Corinthians não poderia ter um goleiro como o Jairo. O Corinthians foi jogar na quarta-feira contra o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, no Pacaembu. O Corinthians jogou tudo que podia, liderado pelo Sócrates. O primeiro gol do Corinthians foi do Sócrates. Quando ele fez o gol no ataque, ele veio correndo o campo inteirinho e veio abraçar o Jairo. O Corinthians ganhou de 5-0 do Grêmio, que tinha um meio de campo paraguaio Kaiser. Então, um dos maiores lances para mim do futebol, quando o Corinthians... Amizade, né, Dudu? Você lembra disso? Solidariedade dentro de campo. Vocês lembram disso? Abraçou o Jairão. Lembrei agora, não lembrava desse episódio, não, mas você falou, mim, lembrei agora. Eu lembrei também. Então, não poderia o Jairo que foi goleiro do Brasil, da seleção brasileira, no jogo que o Rivelino leva uma carreira do Ramírez. Brasil e Uruguai, que o Rivelino sai correndo, o Ramírez querendo dar um pega no Rio, o Jairão que era o goleiro da seleção brasileira. Não, o Jairão estava no banco, o goleiro era o Leão, o Jairão estava na reserva. Ele, o Orlando Lelé... Ele entrou na briga lá. Entrou na briga. Olha o Jairão aí, ó. Jairo. Olha o Jairão, Zé Maria, Amaral, Daniel Gonzalez. Olha o Daniel Gonzalez nesse time. Sócrates realmente era um cara diferenciado. Vamos então para a prancheta do JH. JH que foi sofreu a